Então, vamos iniciar a nossa ordem do dia, convidando o professor João Carlos Ferraz para fazer a apresentação, e terá também uma parte pela professora Cláudia Cruz, mas eu conversei com eles de 30 minutos, tá? Para que a gente tenha menos uns 45 minutos de discussão, não fique até tarde, porque temos muitos pontos, tá? Para que faça uma apresentação objetiva e depois o debate com os conselheiros vai ajudar a elucidar dúvidas, enfim. Tá bom. Pode colocar no primeiro slide, por favor. Bons dias, eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, calça preta, camisa cinza. Eu agradeço o espaço que está sendo concedido aqui. Reitor, a nossa apresentação vai ser quase que um jogral. Eu iniciarei e a professora Cláudia seguirá. Ainda temos o Ivan Carmo, que pode estar aqui presente, que pode prestar esclarecimentos. Antes de iniciar essa apresentação, gostaria de dizer a vocês o seguinte: estão aqui presentes 3 técnicos do BNDES que têm trabalhado nesse projeto. Eu agradeço ao Flávio, Isabela e Raul, que estão aqui presentes, por aqui estarem. Eu também gostaria de lembrar a vocês que no dia 8 de fevereiro, nós estivemos aqui e explicamos alguns preliminares do que vai ser apresentado. Basicamente, nós mostramos todas as etapas desse projeto de valorização do patrimônio desde 2018, portanto, que é o momento da formalização do contrato com o BNDES. De fato, nós iniciamos as tratativas e a partir de uma convocatória do reitor em 2017, e aqui estão presentes 3 originais, Ivan, o Raul, do BNDES, o Ivan nosso, e eu somos os originais desse momento. São 7 anos de trabalho sem interrupção ao longo do tempo. Eu imagino que todos os presentes aqui se engajam em algum tipo de projeto, seja pessoal ou seja profissional, de longo prazo. Então, eu tenho certeza que todos vocês vão levar em conta o valor que existe em se perseguir algo ao longo de 7 anos, 3 reitorias, e é um processo parecido com o que foi feito com o objeto que nós vamos tratar aqui, que é do Ventura. O Ventura, ele foi iniciado, autorização para alienação, ele dá autorização para alienação até o momento da assinatura da permuta daquele imóvel para a construção do prédio, foram 9 anos e correram 3 reitorias. Portanto, são processos institucionais longos que essa UFRJ já tem a experiência de ter trilhado. Portanto, aqui a gente está dando seguimento a uma experiência dessa natureza. Então, lembrando, no dia 8 de fevereiro, o que nós mostramos foi qual foram as metodologias utilizadas para fazer a valorização tanto do imóvel que nós pretendemos alienar, caso esse consumidor assim o decida, assim como a metodologia de estimativa do valor e das condições de cada uma das contrapartidas. Então, com isso, este conselho tem as informações de base sobre o qual a proposta que vem a seguir será feita. Tá? Dado esses esclarecimentos, pode passar o primeiro slide, por favor? O princípio básico, essa figurinha, agora ela trocou de cor, antes era branca e azul, agora ela está assim, amarela com cinza. O princípio básico é da transação in natura, que essa é uma proposta que é inovadora. Ela foi seguida hoje, atualmente o BNDES tem um contrato com a UNB nas mesmas bases e o governo federal tem um projeto de valorização do patrimônio imóvel da gente
que ele também implica a troca de patrimônio seu por construção ou de escolas e outros objetivos do governo federal. Então, esse princípio básico, ele evita os problemas de teto de gasto, caixa única, etc., e é o que nós seguimos. O próximo slide, por favor. Esse aqui, para quem não conhece, esse aqui é onde está localizado o Ventura, que é ali na Avenida Chile, e uma fotografia dele das duas torres. Pode passar, por favor? Muito bem. Isso aqui é a situação das lajes de cada um de cada uma das lajes que a UFRJ possui. Lembrando, a UFRJ tem o equivalente a 17% aproximadamente de todo o imóvel. Tem um outro sócio, digamos, que é a Brookfield, que tem 83%, e esses 17% eles são representados por estes andares ou lajes. Alguns deles estão locados, outros estão ocupados pela UFRJ e outros estão vagos. Basicamente, se pudesse mover aquela imagenzinha que está ali no canto, sabe, essa, basicamente, mais ainda, isso. Basicamente, a informação no canto, que vocês estão olhando aqui no canto direito, ocupado pela UFRJ, a gente tem 19%, locado estão 54%, e estão vagos 25%. Então, o ocupado pela UFRJ são os 2 andares ocupados pela Escola de Música, dado que foi necessário mover a Escola de Música de um imóvel que ela estava ocupando perto do Cecília Meirelles. Então, a situação hoje de ocupação daquele imóvel, esse é um prédio que é um prédio corporativo dos mais valiosos que essa cidade possui. Próximo slide, por favor. Isso aqui é uma informação, basicamente o seguinte: o gráfico que está à esquerda, ele traz 2019, 2020, 2021, 22 e 23. A barra amarela é a receita que a UFRJ obtém destes imóveis. A barra azul, que está abaixo, são as despesas que nós incorremos. E vocês vão ver que, ao longo do tempo, o período até 2019 foi quando os andares estavam locados, e aí, em 2019, foram terminados pelo BNDES. Depois disso, passou a gestão da UFRJ de ofertar esses imóveis no mercado, e agora a gente nota uma pequena melhoria do ponto de vista de ocupação, mas lembrando que a ocupação aqui ela também representa o fato de algum desses imóveis estar ocupado pelo UFRJ. E do lado direito, o que nós temos é uma conta relativamente simples, que é basicamente o seguinte: o tempo necessário, se nós mantivermos nas condições atuais os contratos, como está, para gerar, se a gente colocasse isso, entre aspas, num tesouro, numa caixinha, todos esses recursos que nós obtemos hoje, nós demoraríamos mais de 50 anos para obter o valor total que seria necessário para atender a lista de contrapartidas que será oferecida para vocês. Portanto, se nós tivéssemos uma estratégia de poupar a locação e não destinar para outros recursos, guardar esse dinheiro nas condições vigentes, guardar esse dinheiro para depois, quando terminar, a gente puder fazer as obras, seriam 50 anos. Se nós alienarmos hoje, ou no futuro próximo, o tempo necessário para execução seriam de 3 anos. Vocês vão ver em detalhe, a partir do momento que existir uma autorização da prefeitura para que sejam realizadas as obras, elas seriam concluídas em até 3 anos. Tá? Então, são uma distância de valores, só para vocês terem uma ideia de qual a temporalidade da decisão que esse Conselho Universitário terá que tomar. Próximo slide, por favor.
E a outra referência básica é a seguinte: nós temos, a propriedade da UFRJ são 16.663 metros quadrados. É o que representam aqueles 17%. Nós fizemos uma conta básica. Se nós efetivamente formos bem-sucedidos na licitação, de maneira que alguém assuma o compromisso de construir as contrapartidas que vocês verão a seguir, elas significarão colocar em funcionamento 70 mil metros quadrados de instalações novas ou refeitas pelo UFRJ. Essa é a minha parte. Agora vem a parte da professora Cláudia. Não. Quebrar aqui a apresentação do Ferraz. Eu sou uma mulher parda de estatura mediana, de cabelo no ombro, de blusa preta, um coletinho, uma calça lilás, eu acho, né? Rosa, lilás. Acho que o óculos não está funcionando, não. E tem o óculos também, que eu acho que não está funcionando muito bem. Obrigada, Neuza. Pode passar, por favor, pessoal, aqui o slide. Obrigada. Como o professor Ferraz falou, eu e alguns que estão hoje atuando no projeto, né, que fomos designados por portaria dessa atual gestão da reitoria para contribuir nos estudos, né, para ser o grupo que tem estudado nesse processo, tem levantado as informações. Eu não tenho toda a memória que o professor Ferraz e o Ivan têm, mas a gente tem contribuído e a ideia aqui é esclarecê-los quanto... Passou aqui inadvertidamente. Pode voltar, por favor, Wellington? Isso. Porque aí, quando terminar, eu passo. Então, nesse slide, a gente tem as contrapartidas que estão sendo consideradas, né, nessa proposta de alienação desse ativo da universidade, né, que é o edifício Ventura. São 8 contrapartidas aqui, que, na verdade, não saíram do nada, né? Elas não foram resultado de uma decisão dos últimos dias ou dessa gestão, elas foram foram ponderadas, estudadas, consideradas desde o início desse projeto maior de valorização do patrimônio da universidade, lá em 2017. Elas também são objeto de ampla discussão com decanos, né? Com decanos, enfim, e com a administração superior dessa universidade, que culminou com a apresentação dessa lista, né? Então, a gente tem eu não fiz a conta, não. É porque era 8 o tempo todo na conta, errei aqui. Isso. Então, a gente tem 2 prédios alocados para a escola de música, um prédio novo de aulas e a conclusão de um prédio B, e a gente vai trazer um pouco mais de informações sobre essas contrapartidas propostas. A conclusão lá do edifício Fronteiras, que é um edifício lá do CCS, prédio do curso de dança para a Escola de Educação Física, o complexo CCJS-FCH, que é aquele prédio grande que fica ali ao lado da Faculdade de Letras, prédio para o Instituto de Matemática, mais um complexo de sala de aulas para o CCS, um restaurante universitário em Macaé, um restaurante universitário nas proximidades ali no entorno da Faculdade de Letras, e também um prédio que a gente chamou aqui de meio bloco para o Instituto de Química. 2 observações em relação às informações que estão nesses slides: a área construída, né, que o Ferraz tinha falado anteriormente, que mais de 70 mil metros quadrados seriam obtidos com sucesso dessa proposta de alienação. E uma informação que também é importante, e que o processo que será discutido nesse conselho mais detidamente em próximas sessões, é que todas essas contrapartidas, elas se adequam, elas atendem a critérios de priorização de obras e investimentos do nosso plano diretor, que, inclusive, gera uma pontuação em termos de prioridade para cada uma dessas obras, né? Embora a gente tenha ali pontuações diferentes, os 2 prédios da Escola de Música, eles estão colocados ali no topo da lista, porque atualmente a Escola de Música ocupa andares do edifício Ventura, e com o sucesso, né, com a condução da alienação, esse seria a primeira prioridade de construção para que o espaço fosse desocupado, né, e, enfim, e passado lá para
para o vencedor da licitação. Próximo, por favor. Falar um pouquinho do modelo de alienação proposto, né, que a gente falou que é objeto de intensa discussão, de uma longa discussão. Então, a alienação das 11 unidades do Ventura, com contrapartidas em construção de infraestrutura acadêmica, né, do valor estimado para a alienação do equipamento, desse ativo imobiliário que a UFRJ detém. A ideia é que todo o valor seja convertido nessas contrapartidas. O modelo de alienação prevê a alienação conjugada, né, a venda com obrigação de construir infraestruturas por esse parceiro privado, né, que tendo sucesso no projeto, assumiria essa obrigação. E uma outra premissa também do modelo de alienação é a venda em bloco. Né? A gente não vai vender andares ou as lajes individualmente, separadamente. A venda em bloco, porque seria muito difícil, né, dentro desse modelo, associar uma laje, um andar, um prédio individualmente, de forma separada. Então, pelos estudos que foram conduzidos também aqui no histórico, já apontado pelo professor Ferraz, a venda em bloco assegura o melhor apontamento e emprego dos recursos gerados por essa venda. Por favor. Ainda sobre o modelo de alienação, a gente tem alguns requisitos aqui, né, esclarecendo aqui a todos os conselheiros e conselheiras. Os primeiros requisitos são requisitos legais, né, que são necessários serem cumpridos para que o processo de alienação possa caminhar. Esses requisitos vêm da nossa lei de licitações, a lei 14.133, e também da lei 6.120, que é uma lei mais antiga, mas é uma lei que dita as regras para o patrimônio de instituições federais de ensino. Então, o que a gente tem de requisito a cumprir nessa alienação? Interesse público justificado, né? Se o interesse público está sendo atendido e devidamente justificado na alienação pretendida. Desafetação, né, dos imóveis, a avaliação também do imóvel, dos imóveis envolvidos na proposta de alienação, deliberação favorável deste conselho universitário, que é o conselho máximo de deliberação da instituição, que é citado na lei, um decreto presidencial, né, após a aprovação, deliberação favorável no Consune, e um processo licitatório, né, a condução de um processo licitatório, que são os requisitos exigidos pela lei para a condução desse processo. O próximo ponto aqui, mapeamento e estruturação do processo licitatório. A modalidade pretendida é um leilão presencial, né, assim como foi o leilão de outra experiência que a gente teve mais recente, na gestão anterior. E a condição básica é a assunção de compromisso de realizar os investimentos listados, né, o preço mínimo, que, enfim, vai ser estipulado nesse edital do leilão público, né? O compromisso da empresa ou do consórcio, né, disposto a assumir as obrigações da alienação é realizar esses investimentos listados conforme especificações da UFRJ. Garantia de proposta no valor de 1% do valor mínimo, e o critério de julgamento é o maior lance em dinheiro, além da assunção do compromisso. O que isso significa, né? Que se a gente tiver disputa, né, em tudo caminhando com a aprovação deste conselho, se a gente tiver disputa, ganharia quem assumir a obrigação com todas as contrapartidas e oferecer ainda o maior ágio. Foi assim que aconteceu também lá com o equipamento cultural multiuso, lá da Praia Vermelha. A gente teve um ágio, a gente teve disputa nesse processo, e tudo dando certo, é isso que a gente deseja também. Cláudia, um esclarecimento. Esse aqui, a garantia de proposta no valor de 1%... o microfone, a garantia de valor... a garantia de proposta no valor de 1% é quem for concorrer tem que depositar 1% do que é estimado, para que não haja uma proposta fria. Né? Então, é só esclarecer o que significa esse 1%. Eu Obrigado. Passei de esclarecer. Um outro ponto também relevante em relação ao modelo proposto, né, o modelo de alienação, é o direito de preferência, que foi outra coisa bastante discutida também com a equipe que tem se debruçado sobre esse projeto, né,
que é previamente a publicação do edital, os locatários, os atuais locatários do Ventura, né, que celebraram esse contrato de locação conosco, seriam notificados, né, do processo de alienação em curso, e após o recebimento das propostas, os atuais locatários poderão cobrir a oferta melhor classificada, caso queiram exercer a preferência para aquisição em bloco, né? Porque o locatário, ele não pode. A proposta aqui não é vender, não é alienar lajes individualmente falando, né? De forma isolada, como a gente falou. Então, esse direito de preferência dos atuais locatários só poderia ser exercido tendo condições de cobrir a oferta para aquisição de todo o bloco das 11 lajes lá que está sendo objeto de alienação. Por favor. A gente tem também aqui alguns elementos sobre a formalização e principais elementos da promessa de compra e venda, para esclarecer para os conselheiros aqui presentes, o que se pretende, né, com o andamento desse projeto. Então, primeiro, a gente está tratando aqui de uma compra e venda compromissada, ou seja, aceite das condições existentes para a atual condição do edifício Ventura e também para a atual condição das contrapartidas, né? Quais são as obrigações quais seriam as obrigações da compradora, considerando essa compra e venda compromissada? Desenvolver projetos básicos executivos, com emprego de tecnologias, equipamentos, enfim, que garantam eficiência, sustentabilidade e o baixo custo de manutenção das edificações, responsabilizar-se integralmente pelos riscos e sobrecustos da realização das obras das contrapartidas elencadas, manter a universidade indene de todos os riscos trabalhistas, previdenciários e ambientais, contratar pacotes de seguro, incluindo riscos de engenharia e responsabilidade civil, construir garantia de execução em montante correspondente a 5% do valor do contrato até o aceite definitivo das obras, né, elencadas pela universidade. Também contratar uma certificadora independente a ser escolhida pela universidade mediante lista tríplice para atestar as medições periódicas das obras, né, para atestar a integridade das entregas que foram compromissadas lá no compromisso de compra e venda. Por favor. Também, além dos pontos já elencados, um ponto importante é sobre a transferência, os momentos de transferência da posse das unidades para o futuro comprador, né, dentro desse processo de alienação do Ventura. Então, a UFRJ transferirá a posse das unidades, a compradora, passando a correr por sua conta, né, para a conta da compradora, todos os ônus, inclusive a guarda e conservação, encargos, pagamentos de tributo, taxa de condomínio, as taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio, prêmio de seguros e despesas de qualquer natureza que hoje cabem ao UFRJ como proprietário, né, dessas unidades. Eu fui recentemente a uma assembleia do condomínio, né, designada pelo reitor, e realmente são muitas obrigações, porque é um edifício de alto padrão, que tem custos de manutenção e exigências realmente muito altas, que são muito incompatíveis com a nossa realidade aqui na universidade. Então, a partir das respectivas datas de emissão na posse, a compradora subrogar-se-á os direitos e deveres das locações. E a gente vai mostrar aqui a seguir o que a gente, o grupo, né, enfim, o pessoal que está nos assessorando também está propondo em termos de transferência dessas unidades, né, do ativo para a compradora. As escrituras de compra e venda definitivas somente após aceite das obras pelo UFRJ e observada a correlação entre as unidades e agrupamentos de estruturas previstas para serem entregues pela compradora. Em caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela compradora, serão aplicadas multas e sanções previstas em contratos, né, a serem adequadamente previstas, e a UFRJ também poderá rescindir o contrato, revertendo em seu favor a posse das unidades cuja propriedade ainda não houver sido transferida dentro do cronograma previsto. Por favor.
Então, emissão na posse das lajes, aí, aqui tem a gente vai ter também um gráfico, mas aqui a gente tem um cronograma ponto a ponto, falando da proposta de transferência dessa posse. Então, a emissão na posse das lajes vagas, né, que são hoje as unidades que temos vagas lá no edifício, seria no primeiro mês da assinatura do contrato, das lajes ocupadas pelo FRJ atualmente, que são as lajes ocupadas pela Escola de Música, após o término da obra dos prédios da Escola de Música, né? Lajes seriam disponibilizadas 3 meses após o fim dessas obras, né? Que seria o tempo mínimo necessário para a mudança da Escola de Música para o prédio entregue e concluído lá pela compradora. Emissão na posse das lajes integralmente locadas quando concluído 20% dos investimentos nas infraestruturas, que a previsão é no 11º mês da assinatura do contrato. E as 2 unidades que estão parcialmente locadas também seriam disponibilizadas nos mesmos moldes das que estão integralmente locadas, ou seja, no 11º mês. Em relação ao cronograma de expectativa de entrega dessas infraestruturas, né, a gente tem 2 grupos de infraestrutura, sendo que as obras do primeiro grupo, a previsão é iniciar no 8º mês de assinatura de contrato. Esse 8º, por que não começa imediatamente, né? Eu sei que haverá perguntas depois, eu imagino. Mas por que o 8º mês, né? Considerando os prazos de aprovação de projetos e licenciamentos que são necessários pelo município. E as obras do segundo grupo de infraestruturas, previsão de iniciar no 26º mês da assinatura do contrato. E aí a gente vai ter um cronograma mostrando o que está em cada desses grupos de infraestrutura. Por favor. Exceto para a Escola de Música, né? Então, acho que a gente, quando foi exposto aqui o slide com a lista de contrapartidas, né, a gente falou lá que tem uma pontuação que decorre de critérios de priorização do nosso plano diretor. A ordem, né, de execução dessas obras leva em consideração essa pontuação dos critérios do plano diretor, exceto para a Escola de Música, porque está lá ocupando atualmente o edifício, como a gente falou. Então, aqui, nesse primeiro quadro, é um resumo do que eu falei anteriormente, né, de que mês, após a assinatura do contrato, né, que tempo após a assinatura do contrato é que a compradora potencial, a futura compradora, teria acesso à posse dessas unidades, né? E aí a última posse só seria com a Escola de Música, com a conclusão das obras da Escola de Música, os andares vagos logo no início, os andares locados total ou parcialmente a partir do 11º mês, e os andares ocupados pela Escola de Música somente com a conclusão das contrapartidas para a instalação da Escola de Música, tá? E aí, na tabela seguinte, ao lado, a gente tem as contrapartidas e a previsão de início das obras em cada contrapartida, né, Escola de Música, CCS Fronteiras, Prédio de Dança e Complexo CFCH-CCJE no 8º mês, que seria o primeiro grupo de contrapartidas, né, de acordo com as prioridades do plano diretor, com os critérios de prioridade do plano diretor, e o segundo grupo de contrapartidas teria as obras iniciadas no 26º mês após a assinatura de contrato, com previsão de término, conforme exposto ali na tabela também. A gente teria a última contrapartida entregue no 37º mês de assinatura do contrato. Essa é a previsão feita a partir de todas as informações técnicas que foram levantadas no decorrer dos estudos e discussões do projeto. Por favor. Então, aqui a gente tem um gráfico também que mostra essa localização, né? Sendo que o amarelo representa as obras do primeiro grupo, né? Da maior prioridade dos primeiros, de acordo com os critérios do plano diretor do primeiro grupo.
e as demais estão ali tarjadas na tela em azul, que são as obras a serem iniciadas a partir do 26º mês de assinatura do contrato, que constituem as obras, as contrapartidas do segundo grupo. E no final desse diagrama, a gente tem os marcos de emissão na posse dessas unidades. No início, com 20% das obras iniciadas e com a entrega lá das contrapartidas para a instalação da escola de música, né? Resumindo um pouco das informações trazidas anteriormente em forma de texto. Por favor. Você quer esse gráfico aqui, por favor, Vérgio? Tá, então, esse gráfico aqui, ele resume, basicamente, a gente está em termos de custos e de valor de contrapartida das unidades do Ventura. Em amarelo, é o custo que o consórcio terá, o comprador terá ao longo do tempo. Então, são 56, 63 até chegar a 100% das obras, que é o custo das infraestruturas. Então, no 19º mês, ele terá incorrido em 56% dos custos totais, no 28º, 63, no 30º, 67, no 37º, 86 e no 43º, 100% dos custos. E em termos do valor que significa o Ventura, ele no 19º, ele terá valorizado para si 38, depois 57. O único momento onde o valor dele é um pouco acima do que ele está entregando é no 30º mês, por conta do fluxo de obras, e depois segue no 37º, 80%, e no 43º, ele tem 100%. Heitor, a apresentação nossa ela termina aqui. Nós temos alguns slides de localização, e das contrapartidas no tempo, e depois uma descrição de cada uma das condições técnicas das contrapartidas. Mas a gente pode apresentar ou podemos deixar para... Não sei quanto tempo a gente já está. Talvez a primeira com as localizações e as especificações técnicas, no momento, acho que não seria tão importante, a menos que o plenário queira e faz a pergunta e a gente explica. Tá bom. O próximo é isso, só das localizações. Muito bem. Então, esse aqui é a localização geral, né? Ele no quadro que está à esquerda, são as obras no fundão, em amarelo são as obras até o 8º mês, e os pontinhos em azul são as obras no segundo grupo, né? E do lado direito estão as obras tanto no centro quanto em Macaé. Tá? Então, é difícil de ver, né? Agora, assim, na hora que vocês... Isso aqui fica um pouco mais claro. Isso aqui são as obras do primeiro grupo. Então, essas são Fronteiras, Escola de Dança e o Complexo CCJE. E no 8º mês, aquilo ali é a Escola de Música. Tá? Podemos passar ao próximo? Isso. E ainda no 8º... Isso, são 2 prédios da Escola de Música, né? Então, aquele ali é o segundo. Pode passar? Isso. Aqui, a partir do 26º mês... Pois é. Tá, podemos voltar. Vamos apagar a luz. Cineminha, sem ninguém dormir. Mas... Tá, agora vamos voltar, então. Isso. Melhorou aí, tranquilo? Então, tá. Pode voltar o anterior, por favor? Isso. Aqui é um mapa. Nós temos a cidade universitária, em cima Macaé e embaixo o centro da cidade, tá? Agora vai ficar mais visível porque a gente tem isso. Aqui são as obras até o 8º mês, a Escola de Dança, Fronteiras e o Complexo CCJE, e do lado direito é o prédio da escola, o primeiro prédio da Escola de Música, o seguinte, é o segundo prédio da Escola de Música, em seguida. Agora é a partir do 26º,
nós estaríamos ali com, provavelmente, o CCS, agora eu já não sei mais se é o CCS, as salas de aula do CCS, e as demais obras aqui embaixo, e a obra do restaurante ali de Macaé. Isso. Acho que é isso. Aí essa segunda, aí termina aqui na cidade universitária. Mas esse pode passar? Isso. Mais um? Isso. Pode voltar um pouco, por favor? Mais. Vamos voltar só para... Isso aqui está no mapa, que é a mesma informação que a Cláudia já mostrou. Volta mais um, por favor. Mais. Esse aqui. Esse. São essas informações aqui. Onde estão o início e o fim de cada uma das obras. E eu imagino que essa informação estará disponível para a etapa de discussão. E, se vocês precisarem, ainda temos outros slides onde mostram as características de cada uma das infraestruturas e o que será feito. É isso, reitor.